O Internacional teve uma tarde de boas e más notícias. Pelo lado positivo, Gabriel está totalmente liberado pelo departamento médico e agora está à disposição do Mano Menezes para, quem sabe, até mesmo estar em campo ou entre os relacionados contra o Coritiba. Já Charles Arangues tem a lesão confirmada e agora para por tempo indeterminado. Na questão de mercado, Jorge Carrascal, o Internacional está conversando, meu amigo. E João Pedro, que negócio é esse do Al-Ahda? Ouvi por aqui hoje o seguinte: o Inter não precisa de centroavante. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tô aqui no CT do Parque Gigante porque o Internacional voltou a trabalhar depois de uma folga, né? E agora encara essa data FIFA como correção de rumo, como novas perspectivas, né? Podendo arrumar a questão física, arrumar a questão técnica e até mesmo a questão tática. Olha, vai ter até treino em 2 turnos, hein? Olha, as coisas estão impressionantes aqui no CT do Parque Gigante. Amanhã, por exemplo, quinta-feira, treino em 2 turnos, parte da manhã é confirmado que está aberto. Daí sexta-feira, 1 turno só, sábado, 2 turnos de novo, domingo, 1 turno e depois aí viagem. O bicho pega, né? A coisa continua aí, o trabalho até a viagem lá para Coritiba. O Inter joga dia 22 contra o Coritiba, no Couto Pereira, depois dia 25 contra o América Mineiro no Independência, inclusive nem volta para Porto Alegre, tá? Vai Coritiba direto para a questão lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, e aí depois volta então Porto Alegre para estar em campo no Beira-Rio, na grande decisão talvez do semestre, né? O Internacional contra o Independente Medellín. Os jogadores eles fizeram alguns trabalhos físicos e até mesmo técnicos hoje aqui no treinamento do CT no campo, no gramado suplementar aqui do CT do Parque Gigante. Dava pra gente perceber que a intensidade era muito cobrada por parte do Flávio de Oliveira e os jogadores, como vocês estão vendo nas imagens aí, né? Os jogadores dando alguns piques em um determinado grupo, no outro grupo fazendo corridas em zigue-zague, outras fazendo corridas um zigue-zague mais curto e, obviamente, depois também uma corridinha de leve para soltar a musculatura. Como eu falei no início do vídeo, grande problema, Charles Arangues tem a lesão na coxa direita confirmada. Vocês lembram que eu já tinha falado sobre isso lá há alguns dias, né? De que o Inter tinha dado como desconforto, mas a informação que eu tinha, sim, era de uma lesão, né? Que foi confirmada hoje. Porque, óbvio, né? Quando os repórteres chegaram aqui no CT, começaram a olhar quem estava, quem não estava. Quando viram que o Arangues não estava, foram fazer perguntas e tal. E no final das contas, então, a assessoria do Inter confirmou essa lesão. O Gabriel é a notícia boa, tá? O Gabriel que chegou até aí, né, para o exterior, lá para fazer a finalização do seu trabalho, da sua recuperação na lesão, né, do que fez a cirurgia, inclusive no joelho. Agora está à disposição do Mano Menezes. Vai ter uma questão gradativa, tá? Principalmente no quesito físico, né? Vai lembrar, ele não joga desde outubro. É muito semelhante até ao Arangues, se a gente for olhar em termos de jogo, né? O Arangues também não joga desde o dia 15. A lesão do Gabriel foi um pouquinho mais cedo, em outubro. Mas, pelo menos nos bastidores, aqui o que a gente conversa, é que as pessoas elas são muito otimistas a respeito do Gabriel, porque é um cara que está aparentemente sem dor, aparentemente seguindo um protocolo físico muito à risca, e não só isso, tá? A resposta dele aos exercícios, aos fundamentos e tudo mais, vem sendo muito também elogiado aqui nos bastidores. O Gabriel Mercado, gente, ele vai fazer também um trabalho especial. Por quê? Porque lá na pré-temporada, em janeiro, lá quando o Internacional estava começando o seu ano, né, o 2023, ele teve uma lesão na panturrilha. Se eu não me engano, na esquerda, inclusive, se não me falha a memória, mas ele teve uma lesão na panturrilha. E aí, por conta disso, ele ficou 2 semanas parado e não conseguiu fazer a mesma programação que os demais jogadores. Então ele vai fazer um trabalho especial agora também nessa intertemporada de data FIFA, tá? Gente, aí nesse período a gente pode falar também sobre alguns reforços, né? Porque
começa a pipocar nomes e tal, e principalmente eu quero me ater no Jorge Carrascal, colombiano, 25 anos, que está jogando no CSKA. Não só aqui no CT, mas também conversando com algumas pessoas que têm trânsito por aqui, a gente conseguiu, tanto eu quanto o Lucas Colar, também do Voz do Gigante, a confirmação de que o Inter já conversou com o CSKA para tentar o empréstimo desse jogador. Principalmente porque o Inter quer um meia atacante que faça o jogo pelos lados do campo, claro, mas que também possa servir como uma espécie de ou companheiro do Alan Patrick, ou até mesmo um cara para substituir o Alan Patrick quando ele não puder estar em campo, tá? É claro, hoje no CSKA, o Carrascal ele joga muito mais pelo lado esquerdo. Você vai pegar o mapa de calor, vai pegar as estatísticas dele, é um cara que joga muito mais pelo lado esquerdo, mais como um meio atacante pelos lados do que centralizado. Até ele tem o pé direito muito semelhante ao Wanderson, né? Puxa para dentro para aproveitar de repente o canto inferior do goleiro. Esse é um que o Internacional a gente já consegue conversar com algumas pessoas por aqui dizendo, sim, falamos lá com o CSKA, mas é difícil. Bem complicada a situação, porque é um jogador que tem mercado, é um jogador que se for negociar, jamais o CSKA vai fazer um empréstimo, né? O valor de mercado dele gira em torno ali dos 6 milhões de euros. O facilitador, como já falei aqui num outro vídeo nesses dias aí nessa semana, é a questão do Moisés, dos valores pelo Moisés, né? O Inter encerra o contrato agora, tem essa semana ainda para ter a opção de compra feita pelo CSKA, era o empréstimo, mas o Inter tem só 30% do Moisés. Então, por exemplo, é 1,5 milhão que teria que pagar, então 30% desse 1,5 milhão seria tranquilamente 450 mil dólares, né? 1.000 euros, melhor dizendo. O que vai girar ali em torno, basicamente, de uns 3 milhões de reais. Mais o Mário Fernandes, que também dá mais uns 2 milhões de reais. Quando vê, a gente tem ali entre 4 e 5 milhões para negociar, de repente, um empréstimo até o final do ano, daqui a pouco, de repente, com opção de compra, enfim. Vamos ficar olhando aí, vamos tentar descobrir mais coisas a respeito do Carrascal, tá? E tem o João Pedro, a informação de hoje de manhã, né? Vídeo da manhã, falei sobre isso. O Al-Wahda, ele tá para sair do Al-Wahda e encerrar o contrato, pelo menos, né? Jogador de 30 anos, que fez a carreira no Palmeiras, também jogou pelo Fortaleza, e aí depois foi para o exterior. Eu ouvi de uma pessoa aqui do CT hoje, de que o Inter não precisa de centroavante. Não é, se fosse, por exemplo, para pegar, nós vamos contratar agora um jogador, seria um 5 e um zagueiro. Inclusive a frase que me disseram tem chance? Até tem se tiver livre no mercado e tal, como se fala, né? Mas não é a nossa prioridade essa posição, não é nem o jogador, é a posição. E pra gente encerrar também aqui, é importante que se diga, na questão do zagueiro, não tem nada a ver com a permanência do Vitão, nada a ver, seria mais um zagueiro, porque Gabriel Mercado e o Rodrigo Moledo é bem provável que façam a sua última temporada no Internacional. Aí já tem o Bruno Mendes, que possivelmente em dezembro vem, tá? O Vitão se mantém aqui pela normativa da FIFA e ainda precisaria de mais um jogador agora na janela, principalmente que possa ser ou até titular ou um cara que bote uma pressão considerável nos que são aí os integrantes dos 11 iniciais aí do Mano Menezes, beleza? Cara, se tu chegou até aqui mais uma vez, eu vou te agradecer demais e vou te pedir o básico. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação aí, vem junto, já passamos de 28 mil inscritos, estamos quase chegando naquela nossa meta, né? Dia 30, agora de junho, será que a gente bate os 30 mil? Tomara, vou torcer bastante, eu me comprometo com os conteúdos aqui do Internacional e tu ajuda aí com o compartilhamento, com os likes, com as inscrições e também entra lá na KTO.com, usa o cupom Ernest, ganha 20% de free bet e vamos botar uns pila no bolso na conta do sueco, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!